Queridos irmãos, a paz e a graça de nosso Senhor Jesus seja sobre todos. Nesta manhã estamos começando o estudo da nossa escola bíblica dominical. Nós temos estudado as nossas lições com o pastor Ailton Sudário de Souza. Ele tem nos trazido nesse semestre estudos a respeito da Igreja de Cristo, no seu fundamento, da sua caminhada, da sua existência no mundo e o porquê, né? Por que a Igreja de Cristo foi fundada e para que ela foi fundada. Então, nós temos estudado nesse semestre todos esses assuntos a respeito da Igreja. Domingo passado nós estudamos a lição número 19 a respeito do discurso, né, de Estevão. Nós falamos sobre a igreja como uma igreja peregrina e nós começamos o estudo no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos e nós estudamos a respeito de Estevão, foi o primeiro mártir da igreja, que foi acusado de blasfemar contra o templo, contra a lei de Moisés, contra os costumes dos judeus na época. Nós sabemos que ele foi apresentado diante do Sinédrio para ser julgado, né, no Tribunal dos Judeus, com falsas testemunhas. E hoje nós vamos estudar a segunda parte do seu discurso. Estevão começou a falar para aqueles líderes, relembrando, não que os líderes não tivessem conhecimento, porque eram judeus, sabiam da história, mas ele estava relembrando de como Deus escolheu um homem entre o povo para que nele o Senhor dirigisse toda a história até que chegasse o tempo de fundar a Igreja de Cristo, quando Cristo viesse implantar o seu reino, surgiria a igreja. Então, era necessário que Deus começasse o seu plano bem antes. Então, ele chama um homem, tira aquele homem da sua terra, da sua parentela, leva ele para um outro lugar, trabalha na vida dele. E esse homem é Abraão, né? Que Deus começou todo o seu plano. E hoje nós vivemos aí, né? O tempo da graça, o tempo de Cristo. Cristo já veio, já fez toda a obra, já completou a obra de salvação, de redenção, e hoje nós caminhamos com a igreja, cujo diretor, cuja cabeça é Cristo. Então, nosso texto de hoje é a segunda parte do discurso de Estevão perante o Sinédrio. Nós vamos ler só um versículo, porque o texto é bem longo. Versículo 20 do capítulo 7 de Atos nos diz assim: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Então Moisés foi um menino judeu, nós conhecemos a história de Moisés, que nasceu quando o rei mandou matar os pequeninos para que o povo não se multiplicasse, porque o povo já era grande, o povo judeu já era grande no Egito, e os governantes temiam que esse povo se levantasse e fizesse guerra contra os egípcios e tomasse a sua terra, né? Então ele ordenou que matassem os pequeninos e Moisés nasceu justamente debaixo dessa sentença de morte. O rei dizia: matem os meninos e deixem as meninas viverem, porque ele não queria que o povo se fortificasse. Mas a obra do Senhor, em todos os tempos, ela não pode ser detida. E Deus já tinha um plano na vida de Moisés. Ele levantaria um libertador do meio do seu próprio povo.
porque o povo era escravo, era sofrido. O rei do Egito subjugava aquele povo, né? Trazia aquele povo num cativeiro sofrido. Aquele povo estava sofrendo. Então, trazendo agora para o livro de Atos, para o Novo Testamento, hoje nós vamos falar sobre a liderança que a igreja necessita ter. Como será essa liderança, né? Nesse estudo, então, é o nosso estudo 20, né? Nós vamos falar de quê? De liderança. A nossa lição hoje é sobre liderança. Então, nessa sequência do discurso de Estevão perante os Sinédrios, quando ele fez a sua defesa, né? Ele fez a sua defesa. Ele estava ali sendo julgado como blasfemador. Então, nessa sequência, ele continua falando da história dos hebreus, né? E agora, ele fala sobre esse líder, Moisés, que conduziria o povo para fora do Egito. Ele chegou nesse ponto da história, ele discorre sobre Moisés, né? A quem os judeus consideravam que o maior dentre todos aqueles que ouviram, que obedeceram, que atenderam o chamado de Deus durante toda a história, eles consideravam Moisés é o maior. Moisés é o nosso legislador. Foi a ele que Deus entregou as tábuas da lei para que dirigisse o povo. E naquele momento, Moisés era para eles intocável. Eles colocavam a lei, colocavam Moisés, todos aqueles rituais, toda aquela cerimônia, toda a sua religião acima de Jesus. Eles já haviam matado Jesus com as mesmas acusações, é um blasfemo, precisa morrer, ele não respeita Moisés, ele não respeita a lei, então mataram Jesus. E justamente contra quem o Sinédrio acusava Estevão de blasfemar? Contra Moisés. Agora ele começa a sua defesa exaltando, né, o líder do povo, chamado por Deus como legislador, a quem o Senhor tinha entregado as tábuas da lei. Nesse ponto do seu discurso, então Estevão exalta a pessoa de Moisés e conta a sua história. Mas ele não estava contando a história de Moisés para quem não sabia. Ele estava apenas relembrando aos líderes judeus que tinha sido assim, que Moisés tinha sido esse homem que Deus tinha levantado para ser um libertador, um líder para aquele povo. Mas Estevão, naquele momento, ele estava acusando o povo de transgredir essa mesma lei que eles defendiam. E ele estava lembrando, como no passado, o povo de Israel também não ouviu os profetas, através de que Deus falava com eles, né? Deus queria dirigir aquele povo, mandava os profetas falarem qual era a vontade dele para aquele povo, mas o povo não obedecia. Então ele começa a falar, né? Que no passado também o povo não obedecia à ordem do Senhor. Assim como hoje, vocês defendem a lei, defendem Moisés, mas vocês não cumprem. Vocês são desobedientes diante da lei. E agora diante também de Jesus, um pouco atrás, né? Antes, quando Jesus, o Messias, quando o próprio Espírito de Deus na terra presente em Cristo choca, né, a tradição religiosa, os rituais, o costume nacionalista, né, dentro da lei, baseado na lei, regido pela lei, o que eles fazem? Eles crucificam o dono da vida. Eles crucificaram Jesus, o dono da vida. E agora eles estão clamando para que Estevão seja apedrejado, seja morto,
porque ele estava defendendo a causa que Jesus estava defendendo. Estevão falava como Jesus. Estevão usava o ensinamento de Jesus. Eles tinham matado Jesus por causa disso. E agora eles queriam matar também Estevão para que essa doutrina não se espalhasse, né? E não chocasse com a sua religião. Na verdade, os judeus eram religiosos, não eram espirituais. Então, Estevão, ele se esforça, né, no seu discurso para abrir os olhos dos líderes religiosos quanto à realidade daquele momento. Ele relembra a história dos judeus desde a chamada de Abraão, a caminhada, e ele vai falando, né, cada item até chegar em Cristo, até chegar em Jesus, e de como Deus tinha sido fiel, tinha conduzido aquele povo escolhido para trazer quem? O Messias Salvador ao mundo. Ele queria que eles entendessem que o único que seria capaz de cumprir a lei era Jesus. Porque ele veio para isso, ele veio para cumprir a lei, para resgatar o homem da morte através da lei. A lei, ela condenava o homem à morte. Se não cumprisse cada item dela durante a sua vida, e o homem não era capaz. Então Deus envia Jesus para cumprir cada ponto, cada item da lei, para que o homem fosse resgatado dessa sentença de morte. E Cristo veio trazer vida, só Ele poderia trazer vida, porque a vida é Ele. Mas eles não queriam ouvir essa verdade. Eles não ouviram essa verdade da boca de Jesus. Tampouco eles agora dariam ouvido a Estevão. Estevão, na verdade, queria fazer entender que quem dirige a história do homem, quem dirige a história do mundo, é Deus. E era um tempo que era findo. Aquele tempo determinado para a lei estava findado, tinha sido cumprido. E por quem? Por Cristo, a quem eles também rejeitaram, a quem eles também mataram. E isso enfurecia ainda mais os líderes. Irmãos, hoje, no nosso tempo, no tempo da graça, no tempo em que nós vivemos pós-Cristo, pós-ressurreição, a Igreja de Cristo precisa de líderes que não guardem para si o conhecimento que eles têm, a revelação da vontade de Deus para o seu povo. Assim como aqueles líderes religiosos, eles retinham em si todo o conhecimento da lei, todo o conhecimento religioso, eles não passavam para o povo. O que eles faziam com o povo era exigir rituais, exigir rigidez na lei, que eles mesmos não cumpriam. E eles guardavam o conhecimento com eles. Eles conheceram Jesus, eles sabiam que Deus tinha prometido o Messias. Eu acredito que eles viram que Cristo era o Messias, mas eles não queriam, eles retiveram para eles o conhecimento e não queriam passar para o povo, para que o povo não fosse esclarecido. Então a Igreja de Cristo hoje precisa de líderes capacitados, que busquem crescimento tanto intelectual como crescimento espiritual, porque não adianta saber muito da letra. O apóstolo Paulo nos diz, olha aqui, se você for muito capacitado na letra, a letra mata. Ela te leva a pensar coisas que não são. Mas o Espírito de Deus, através do seu conhecimento da letra, vai te trazer vida eterna. Então, a igreja hoje precisa tanto do intelectual quanto do espiritual. Líderes que sejam fortes, que tenham sede da justiça de Deus, conscientes da sua vocação, do seu chamado, zelosos com a obra do Senhor, não fazendo de qualquer jeito, não fazendo por fazer, ou
fazendo por obrigação, mas por amor, por zelo com as coisas de Deus, querendo verdadeiramente implantar o reino de Deus no coração dos homens perdidos, ousados na palavra. Não é aquele líder que só traz palavras de boas novas, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, aceite ele, será feliz. Não. Palavras de exortação, olha, nós somos pecadores, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos levar nossa cara no pó diante do Senhor. Temos que ser contritos, zelosos na palavra, temos que buscar a vontade de Deus, não só pedir, mas também oferecer o nosso trabalho ao Senhor. Então, o líder tem esta obrigação, né? Como Estevão. Estevão fez a sua defesa, contou, relembrou, né, toda a história, todo o ponto da história, mas ele acusou eles também. Vocês não cumprem a lei. O único que foi capaz de cumprir foi Jesus, porque ele se despiu de todas as suas vantagens, de todo o seu poder, de tudo que era dele, para cumprir a lei que vocês nunca cumpriram. E isso enfurecia os líderes religiosos, a ponto de eles ajuntarem, né, com a multidão para matar Estevão. Então, hoje, irmãos, o que a igreja necessita? O que a igreja está precisando? De uma liderança orientada por Deus, não pelo homem. Uma liderança que não esteja sendo liderada por outros homens, por instituições, mas um líder que esteja interessado em ouvir do Senhor o que Ele quer para a igreja e transmitir para a igreja e chamar a atenção da igreja para que a igreja tome posição. É esse tempo, o mesmo tempo de Estevão. É o mesmo tempo. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, foi um dos primeiros membros da igreja, a igreja primitiva, a igreja estava surgindo, nascendo. Estevão estava lá no princípio. E nós estamos praticamente no fim. Se a responsabilidade dele era grande, a nossa é enorme. Então Moisés foi escolhido por Deus lá no ventre da sua mãe Joquebede. Os governantes tinham ordenado que matassem toda criança que nascesse menino e só deixassem as meninas viver. Mas Deus escolhe Moisés lá no ventre de Joquebede para levar o seu povo a conhecer o seu Senhor, para levar aquele povo a conhecer a vontade de Deus para aquela nação que Deus havia separado em Abraão, escolhido como nação de exclusividade dele. Eles estavam ali escravos por causa de desobediência e de afastamento das coisas do Senhor. Então o líder, ele precisa conhecer a vontade de Deus. Mas acima de tudo, o líder tem que entender a natureza humana. O líder que não entende a natureza humana, ele não vai conseguir levar uma pessoa a conhecer a vontade de Deus. Porque o homem, ele é insubmisso, ele é naturalmente desobediente. Ele precisa ser chamado, dirigido, conscientizado da vontade de Deus. Por isso Deus, o que fez no passado? Ele acompanhou a vida de Moisés. Moisés era um hebreu, criado no palácio como um príncipe egípcio, porque Joquebede, para que ele não morresse, para que os governantes não mandassem matar Moisés, ficou com ele 3 meses, ele já era um menino muito forte, ele ia ser descoberto, ela coloca na cestinha, ela põe no rio, justamente onde a filha de Faraó, né, a princesa,
haveria de se banhar, ela encontra Moisés, ela adota Moisés, ela leva Moisés para o seu palácio, ela cria Moisés como um príncipe egípcio. Ela sabia que ele era hebreu, ele sabia que era hebreu, mas ela cria Moisés como um príncipe. Por que a filha do rei faria isso? Porque Deus estava dirigindo a história da vida de Moisés. Aquele era o escolhido para ser o legislador, a quem Deus colocaria nas mãos a lei para dirigir o seu povo, para que cuidasse. A lei veio para cuidar daquele povo no conhecimento de Deus, até que o Messias fosse enviado para resgatá-lo para sempre. Então ele recebeu instruções de príncipe, ele foi criado como uma pessoa intelectual, conhecedor das letras, conhecedor da ciência. Ele era um homem instruído, ele era como uma pessoa hoje que faz várias faculdades, não é? Então, por 40 anos, Deus deixou que ele fosse capacitado para o serviço de quê? De liderança. Ele não era leigo, ele era capacitado. Então, quando ele se compadece do seu povo, já tinha 40 anos, ele vai visitar o seu povo e acontece aquela briga, né, do egípcio judiando com o hebreu, ele mata o egípcio, aquela história que nós já conhecemos, não precisa ser relatada. Então ele estava pronto, intelectualmente ele estava pronto, mas ele ainda não conhecia o seu povo, ele não sabia da ingratidão do coração dos seus irmãos. Assim como hoje, irmãos, o homem é ingrato. Ingrato com Deus, ingrato com Cristo. Hoje nós temos toda a revelação, mas isso não basta para o homem. O homem sempre quer mais. Então lá no deserto de Midian, já fugitivo, né, dos egípcios, ele passa pela sua segunda etapa de preparação para o serviço de Deus. Mais 40 anos, ele mora lá na terra de Midian, ele se casa, né, com uma filha de um sacerdote midianita. Eram pessoas idólatras. Olha onde Deus levou Moisés. Estranho, né? Mas Deus sabe como trabalha. Então lá, Deus trabalhando na vida dele, e Deus trabalha em vidas que ele mesmo capacita. Ele estava capacitando Moisés. Ele estava orientando a vida de Moisés para que ele pudesse levantar em Moisés um verdadeiro líder. Então a última etapa da vida de Moisés foram os 40 anos que ele peregrinou pelo deserto, liderando aquele povo rebelde que ele tirou do Egito, né? Ele, depois das pragas, das leis, aquelas coisas todas, ele tira o povo do Egito, né? Que peregrina pelo deserto, um povo insubmisso, um povo ingrato, reclamador, blasfemador. Foi terrível para Moisés, foram 40 anos de muita luta, de muita dificuldade, de muito sofrimento, mas ele não desanimou. Olha o que ele passou no deserto com aquele povo, trazendo a eles, né, a presença do próprio Deus através do tabernáculo, trazendo a intimidade de Deus para o meio do povo, trazendo as leis, as tábuas, e mesmo assim aquele povo rebelde, né, faz um bezerro de ouro, adora ídolo enquanto ele estava lá conversando com Deus. Então o líder, ele sofre, ele tem dificuldades, o líder sofre muita perseguição. Moisés foi muito perseguido, muito acusado, mas ele não desanimou. Foram 120 anos, 40 como príncipe egípcio, 40 como peregrino lá na terra de Midian e 40 anos como legislador. Com 120 anos o Senhor recolhe Moisés e ele cumpriu a sua missão. Isso, irmãos, nos traz tanto consolo quanto também
uma chamada à responsabilidade com o Evangelho de Cristo, que é muito maior do que a lei. O Evangelho de Cristo é superior à lei. Cristo é tão, muito e extremamente maior e superior a Moisés. Mas foi nesse tempo de peregrinação que Moisés entendeu o senhorio e a justiça de Deus. Ele, Moisés, era o líder, mas o governante daquele povo era o próprio Deus. Então, os líderes hoje da igreja têm que entender. E Deus escolheu eles para liderar, para ajudar, para caminhar. Mas é Deus quem governa. Deus governa a igreja. Deus governa a vida tanto do líder quanto do liderado. Deus governa o seu povo. Deus governa o mundo. Nós estamos vendo nesse momento como Deus tem se revelado a tantos líderes para nos trazer uma palavra de exortação. O tempo é findo. O tempo é findo. Hoje que nós tomemos posição diante do Senhor. Então, o nosso terceiro tópico, que é o último da nossa lição. Deus convoca Moisés para libertar um povo que Deus mesmo havia separado para servi-lo. Mas aquele povo estava cativo por uma nação pagã. Por quê? Porque era um povo que desobedecia às ordens do Senhor. Então Moisés, 80 anos de preparo, 40 anos no palácio, 40 anos em Midian, ele estava pronto para liderar aquele povo. Mas não era uma tarefa fácil e muito difícil. E também Moisés, Deus não livrou Moisés das dificuldades, dos atritos, dos conflitos, do sofrimento. Deus não tirou nada da vida de Moisés. Deus deixou que tudo estivesse ali para que ele fosse aperfeiçoado. Ele estava pronto e agora ele estaria aperfeiçoado na frente daquele povo. Ser líder, irmãos, nunca foi tarefa fácil, nunca será. Eu costumo dizer que ministério é espinhoso, é muito espinhoso, é difícil, é pesado. Nós sabemos que liderar não é fácil, porque você tem que dar conta da sua tarefa, você tem que dar conta de você mesmo e daqueles que Deus colocou sobre as suas mãos. Não é fácil liderar. Lá em Números 12, 3, é interessante que foi declarado pela própria palavra que Moisés era um homem muito manso. O líder, ele não pode ser bravo, estourado. Ele tem que ser manso. Moisés era muito manso. Mais do que qualquer outro ser humano que pisou nessa terra. A Bíblia declara isso, que Moisés foi o homem mais manso que pisou na terra. Imagina um homem liderando milhões de pessoas. Mas era manso. E Estevão, no seu discurso, ele fala do seu lado submisso a Deus, em face da rebelião do povo por ele liderado. Quantas vezes Moisés chegou a ficar irritado, falando com Deus: olha Deus, eu não dou conta desse povo. Esse povo é difícil demais. Ele falava com Deus, mas Deus falava: Moisés, continua, caminha com esse povo. Moisés algumas vezes reclamou com Deus. E quando Deus resolveu matar aquele povo que não aguentava mais, Moisés falou: não, Senhor, olha para mim, não faz isso com esse povo, não. É preferível que eu morra e eles fiquem. Lidera o teu povo, Senhor. Moisés, então, ele intercedia pelo povo. Olha a mansidão desse homem. Então, Moisés responde ao povo com a promessa da vinda do enviado de Deus. Moisés vira para aquele povo e fala assim: olha, um dia o Senhor vai trazer um profeta do meio de vocês mesmos, que vão resgatar vocês,
Moisés estava falando de Cristo, que tinha o poder de libertar para sempre aquele povo. Não só da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado, da morte eterna. Moisés responde àquele povo: um dia o Senhor suscitará do meio deste mesmo povo um profeta e vocês vão ouvir. Irmãos, eu fico olhando para nós, né? Nós não conhecemos Jesus, não vivemos naquele tempo, nós não presenciamos a caminhada de Jesus pela terra, não vimos ele chegar, encarnar como homem, ficar entre nós durante 33 anos, mas nós cremos, nós sabemos que ele veio, nós acreditamos nesse profeta, nós sabemos que ele veio, não vimos, mas pela fé nós sabemos. Então Deus nunca, nunca, nunca abandonou o povo de Israel, mesmo ele sendo duro de coração. Ele guiou aquele povo desde a sua chamada a Abraão, primeiro homem, em toda a sua extensão de história, até que esse profeta fosse suscitado, né? Fosse levantado, fosse trazido por Deus, o Messias, Jesus Cristo. Então,